Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado esteja com você, meu irmão, minha irmã, nesta quinta-feira, dia 29 de abril de 2021. Momento de fé, momento que meditemos e contemplemos a palavra de Deus. E esta palavra de hoje é tirada do Evangelista São João, capítulo 13, versículo 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creias que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs. O texto deste dia está inserido no contexto do lava-pés. Durante uma ceia, Jesus realiza um ato inusitado, lava os pés dos apóstolos, serviço reservado aos servos. A partir do relato do lava-pés, Jesus retoma os temas do serviço e do ser discípulo, autêntico sinal do cristão, e o serviço aos irmãos, a preocupação com os pequeninos. Jesus, com esse gesto, deu um dos exemplos mais marcantes de serviço feito com humildade. A autêntica comunidade cristã é aquela que sempre está disposta a servir, indo às periferias existenciais e sociais nas quais se encontra os desafios da missão, que sempre nós encontraremos também. O gesto do lava-pés é visto como um gesto eucarístico no Evangelho de João. Isso significa que quem comunga compromete-se com Jesus e com seu projeto. O Evangelho concluiu, mostrando novamente a união de Jesus com seu Pai. Acolher um e acolher também o outro. Meus irmãos, minhas irmãs, ao testemunhar a ressurreição de Jesus, os discípulos também encontraram pessoas dispostas a aceitá-los e pôr em prática seus ensinamentos, enquanto outras endureceram-se a ponto de persegui-los sem trégua. A sorte do Mestre tornou-se a sorte dos discípulos. Meus irmãos, minhas irmãs, abramos nosso coração, ouvir a vontade do Pai, as suas palavras, como Ele mostra para nós que os seus gestos e as palavras dele não surtiram efeito algum sobre Judas, não o demoveram do seu intento de trair Jesus. Seu testemunho
deparou-se com o coração fechado. Precisamos abrir nosso coração para acolher a palavra de Deus e colocar em prática. Feliz quem compreende e pratica a palavra de Deus. Senhor Jesus, ajuda-nos a compreender e a praticar o que queres ensinar-nos com o mistério da tua ressurreição. E assim seremos considerados filhos e filhas do Pai e seremos salvos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que desça sobre você e a sua família as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele que é Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Uma quinta-feira abençoada para você e a sua família. Até a próxima.